Olá, amigos da Paranormal Ataque e do Paranoia SA. Estamos aqui mais uma vez para falar de bruxas. E como dizem os espanhóis, no creio nas brujas, pero existem? Existem. Mas antes de começarmos, eu quero pedir um favor que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo e comentem, que é tudo de graça e você nos ajuda imensamente. Bom, vamos ao que interessa, né? Salem é uma cidade costeira pertencente ao condado de Essex, no estado de Massachusetts. É uma cidade com uma população de 41.300 pessoas nos dias atuais. E no ano de 1692, que foi o ano que começou a caça às bruxas, em Salem acredita-se que havia no máximo umas 1.500 pessoas. Isso chutando alto, porque a população mundial só alcançou 1 bilhão de pessoas em 1850. E como foi que começou essa caça às bruxas? O que foi o estopim dessa tragédia, que já virou livro, filme, documentário, tudo que possa imaginar? Bom, tudo começou com duas meninas, Elizabeth Parris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos, filha e sobrinha do reverendo Samuel Parris. Como Salem era uma comunidade de puritanos, podemos dizer que o reverendo agia na comunidade como um reverendo juiz, júri e sentença. Porque para os puritanos o reverendo era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus e assim poderia entender os sinais enviados pelo Criador para fazer sua vontade na terra. Agora, voltando às crianças, elas estavam doentes, sofrendo de alguma doença que o médico do vilarejo não conseguia descobrir o que é. E como estamos falando de 1692, é óbvio que ele não vai admitir, o médico não vai admitir, né, que as crianças estão com alguma coisa que foge ao conhecimento dele. Por isso a maneira mais fácil de manter seu orgulho intacto e sua incompetência escondida é acusar alguém de bruxaria. E como o reverendo tinha terras em Barbados, onde ele plantava açúcar, e algum tempo antes ele teve grande prejuízo por causa de um furacão, ele voltou para os Estados Unidos e trouxe com ele a sua escrava chamada Tituba. E a Tituba que foi acusada de imediato pelo médico de ter feito bruxaria contra as crianças para atingir o reverendo, com a certeza, alegando que era da natureza da mulher, já que os puritanos acreditam que todo aquele que não vive da forma como eles vivem está em pecado e vai para o inferno. Não tem história. Assim, a pobre Tituba, sem entender o que estava acontecendo, foi torturada para que confessasse que era adoradora do demônio e que queria matar as crianças. As crueldades feitas com ela foram tamanhas que ela confessou qualquer coisa que eles queriam. E ainda acrescentou um outro nome, já que seus inquisidores tinham certeza de que ela não agiu sozinha. Foi aí que apareceu o nome de Sarah Good e Sarah Osborne. Elas foram condenadas por serem bruxas e praticarem bruxaria contra o nobre povo de Salem. O que aconteceu é que elas não poderiam ser dito aqui no YouTube. Se eu contar aqui, o canal sai do ar. Mas o nível de curiosidade, eu vou te contar uma das técnicas que os inquisidores usavam para saber se uma mulher acusada de bruxaria era ou não bruxa. Essa técnica se encontra no Manual do Inquisidor, chamado Malleus Maleficarium, traduzindo do latim o Martelo das Bruxas. Nesse manual, a técnica que eu vou descrever é a da gangorra. A possível bruxa era amarrada numa cadeira, numa ponta de uma gangorra e mergulhada em um lago. Deixavam ela lá uns 5 minutos e depois levantavam. Se tivesse viva, iam queimá-la na fogueira, pois é uma bruxa. Ela conseguiu sobreviver. Agora, se tivesse feito a passagem, era inocente e Deus a receberia no céu para julgar seus pecados terrenos. Voltando à Inquisição de Salem, depois que essas 3 pobres almas foram condenadas sem direito à defesa, começou um pânico coletivo na comunidade e muitos adultos foram até
e até crianças foram incentivadas a revelar mais nomes de bruxas, que estariam infiltradas na comunidade e para destruir a fé dos puros. As crianças gostaram de ser o centro das atenções e não podemos culpá-las, primeiro porque são crianças, com a mente e o intelecto em construção, e segundo, elas nasceram dentro de um ambiente de fanatismo religioso, onde os adultos lhe apoiavam nas acusações e diziam que elas falavam em nome de Deus. Nessa loucura, 150 homens e mulheres do vilarejo foram acusados de bruxaria, incluindo uma criança de 4 anos de idade, que alguém com o mínimo de lucidez inocentou logo em seguida. Mas, infelizmente, dessas 150 pessoas, 20 não tiveram a mesma sorte e foram condenadas por bruxaria. Foram 16 meses de julgamento, onde Paris sempre começava a sessão lendo um trecho da Bíblia. João 6,10. Havia um diabo entre os 12 discípulos. E ele completava: é nosso dever destruir as bruxas. Outro detalhe desse julgamento, que sempre que um acusado de bruxaria era alguém que ele não gostava, essa pessoa sempre acabava condenada, não importando quantas provas ou testemunhas tivessem a seu favor. Essa loucura só teve fim em outubro de 1692, quando chegou aos ouvidos do governador de Massachusetts, William Phipps, que ficou sabendo que em Salem havia se instaurado um tribunal religioso e que 23 pessoas já tinham sido eliminadas por ordem do tribunal sob alegação de bruxaria. O governador imediatamente mandou um emissário a Salem, dissolvendo as cortes religiosas e lhe retirando qualquer poder. E no lugar delas, instaurando a Corte Superior Judiciária, que em seu primeiro ato proibiu a aceitação e abertura de qualquer inquérito baseado em testemunho sensacionalista ou de cunho religioso, além de que ordenou soltar todos os acusados dando-lhes o perdão do governador a todos que já estavam condenados à morte, aguardando execução. E o reverendo Paris, o que será que aconteceu com ele? Bom, após a extinção do tribunal, do fim dos julgamentos, a sua própria congregação, que no começo apoiava, se virou contra ele e o acusou de participar dos julgamentos de forma tendenciosa. Paris se desculpou escrevendo um ensaio intitulado Meditando sobre a Paz, que ele publicou em novembro de 1694, mas um clérigo puritano chamado Almenter Mather foi em defesa dele e conseguiu que a questão fosse, em definitivo, enterrada. Muitos homens, principalmente mulheres, foram acusados de bruxaria e queimados na fogueira ou enforcados. As acusações eram as mais absurdas, desde possuir um gato preto, o que na época era considerado que os gatos eram mensageiros do demônio, e uma acusação pouco conhecida e demais absurda. Se você fosse pobre e muito bonito, ou com a pele boa, sem manchas ou marcas, era considerado que você fez pacto com o demônio. Pois naquela época não existiam cremes ou tratamentos de beleza e as doenças de pele corriam à solta. Então, ser belo demais era sinônimo de bruxaria. Se você gostou da história de Salem e quiser saber mais sobre a Inquisição, a bruxaria, o período da história ou o período da história conhecido como o século que Deus esqueceu a humanidade, comenta aqui no canal ou no site. Nós lemos tudo. Aguardamos você para mais uma história de terror. Bons pesadelos.